dia, professor Lustosa na área. Muito boa tarde. Estou eu aqui de novo para falar com você do pré-edital Polícia Federal. Nós vamos para a nossa parte 4 do pré-edital. E o que eu vou fazer aqui? Continuar resolvendo questões. Enquanto nós estamos no pré-edital. Professor, e depois, quando o edital sair, a gente continua resolvendo questões. Mas, resolvendo questões, contextualizando. Na parte 1 a gente fez uma leitura, só relembrando, né? Na parte 1 a gente fez uma leitura dos editais, padrão. Mostramos a quantidade de questões que caiu por assunto por prova. Tivemos uma prova ali que teve 14 questões, né? Teve duas questões anuladas. Belezinha. Dentro dos anos ali de 21, 18, 14, 12, 13, 12, 9, mostramos, né? E fizemos algumas questões ali da prova de 2021. Aí na segunda parte, nós resolvemos muitas questões de proposição das provas todas, né? Não todas, mas das provas de 21, 18, 14, 13, não é isso? E 12. E na parte 3 nós resolvemos questões de análise combinatória, dentro de uma perspectiva do que nós mostramos para você na parte 1, daquilo que mais cai, proposição é o que mais cai, análise combinatória na sequência, não é isso? E agora a gente vai trazer hoje na parte 4, não é isso? Questões de conjunto e de probabilidade. Também são assuntos recorrentes, são esses assuntos que caem em prova. Proposição, análise combinatória, conjuntos e probabilidade, probabilidade de conjuntos. Cai psicotécnico sim, cai argumento também, mas numa quantidade menor. Depois a gente traz, inclusive, se for o caso, né, na parte 5, questões psicotécnicas e os argumentos, por bem dizer, porque dentro da linha dos 6 assuntos da lógica, eles são esses 6 mesmo e não mudam, a gente resolveu proposições na parte 2, análise combinatória na parte 3. Vamos fazer hoje aqui conjuntos e probabilidade na parte 4, né? Isso, e aí na parte 5, e vai ter parte 5, parte 6, e a gente vai indo. E aí, nas partes seguintes, depois que a gente fizer, já me comprometo aqui na parte 5, a falar dos psicotécnicos e dos argumentos, argumentos e psicotécnicos, né? Isso. Aí, quando a gente passar da parte 5 para a parte 6, aí eu trago questões atualizadas 2024 da banca dentro dos assuntos nessa mesma linha. Primeiro proposições, depois análise combinatória, depois probabilidade de conjuntos, depois argumentos e psicotécnicos, seguindo o padrão do que a banca fez ao longo do tempo para o concurso dentro do que é cobrado e daquilo que a gente precisa saber, fazendo a leitura das provas, dos editais, tudo bonitinho. Estamos no pré-edital. Esse edital vai sair e tu vai ser surpreendido. Porque tu, às vezes, não, na verdade tu tá aqui, tu tá de boa, mas tem gente que ainda não tá acreditando. Não tá acreditando que vai vir. Ah, ele não vem, ele não vem, ele não vem. Quando ele vier, assim, ó, puf, toma, tá aí, tá. Tu diz, eita meu Deus, e agora o que eu faço? Você que já está estudando, continua estudando. Quem não está estudando, vai ter que começar a estudar. Essa é a realidade. Então vem comigo e vamos junto prestar atenção em como foi cobrado ao longo das provas de 21, 18, 14, 13, 12, esses assuntos de probabilidade e conjuntos, para a gente, quando encontrar na nossa próxima prova agora, em 2025, consiga resolver, mas principalmente não apenas resolver, acertar, pontuar e passar. Vamos junto? Então, olha lá, de olho na tela, tá lá. Considere os seguintes conjuntos. P. Todos os policiais federais em efetivo exercício no país. P1. Policiais federais em efetivo exercício no país que têm até um ano de experiência no exercício do cargo. P2. Policiais federais em exercício no país que têm até 2 anos de experiência no cargo. P3. Policiais federais em efetivo exercício no país que têm até 3 anos de experiência. E assim sucessivamente. Com base nessas informações, julgue o item. P2 é subconjunto de P1. Não. Não, 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 não. Look my eyes. Olhe nos meus olhos, em inglês, tradução literal. Ah, professor, vai ter inglês na PF? Talvez, quem sabe, não sabemos. Pode ser, pode não ser. Ah, é porque eu vi que no curso tem inglês, beleza. Não estuda agora, estuda pra frente. Eu estudo agora, a gente achar melhor. Eu estudaria português, contabilidade, informática e lógica. Me reportaria essas 4 matérias. E estatística? Não sofro. Eu. Ah, mas o senhor fala para estudar? Falo. Eu não falo para estudar agora. Estudar em momento oportuno. Direito? Dá para ir dando manutenção. Uma matériazinha de direito, uma meia horinha de aula, meia horinha de estudo. O que é que vai te passar? Pela última prova, português, contabilidade e informática. E a lógica que é mais fácil do que os outros. Porque eu tenho 12 de lógica, 12 de estatística, 12 de direitos. Essas 36 questões, as 12 de lógica são as 12 mais fáceis.
Por que eu vou me desgastar com as outras? É só ser racional. Mas olha lá. P2 é subconjunto de P1. É não. Ó, P1 é quem tem 1 ano. P2 é quem tem 2 anos. P2 é maior que P1. P3, pô, risquei errado aqui. Peraí. P3 é quem tem 3 anos. P3 é quem tem 3 anos. Então, P1 é o menor conjunto. P2 vai aumentando, P3 vai aumentando. P1 é quem tem 1 ano de exercício. Quem tem 2 anos já tem 1. Ó, quem tem 2 anos já teve 1. Quem tem 3 anos já teve 1. Professor, mas então, quem tem 1 tem 2? Não, né? Quem tem 1 não tem 2. Então, professor, com base nessa transformação de jogo item, P2 é subconjunto de P1. Não, P1 é subconjunto de P2. Por quê? P1 é quem tem até 1 ano. Até. Até 1 ano. P2 é quem tem até 2 anos. Então, P2 é maior que P1. P2 é maior que P1. Tá certo? E quem tem 2 tem 1. Quem tem 1 não tem 2. Talvez o desenho tenha ficado meio errado, né? Talvez o desenho. É isso? Mas, de certo, P2 é subconjunto de P1. Tá errado. P2 não é subconjunto de P1. E o desenho não está errado também. O desenho é esse. P1 é menor, P2, P3, é isso? Eu vou aumentando à medida que eu vou passando. E aí, por subconjunto, o P1 é subconjunto de P2. O P1 está dentro do P2. Quem tem 1, quem tem 2 tem 1. Quem tem 3 tem 2. Quem tem 4 tem 3. E assim vai. Quem tem 1 só tem 1. Esse é o desenho. É que essa questão, né, e ela é bem interessante nesse ponto também, em 2021, não foi nenhuma inovação, mas ele juntou ali uma perspectiva interessante e esse até 1 ano, até 2 anos, pela contagem do tempo, para essa representação em conjuntos, bem interessante, bem interessante. Essas questões, inclusive, na prova, foram as questões que foram difíceis, por assim dizer. As 3 questões difíceis, porque as outras 6 de proposição e as 3 de análise combinatória foram relativamente suaves, não necessariamente fáceis. Mas, do que a gente sabe, até 1 ano é a bolinha pequena, 1 ano. 2 anos é a bolinha maior, tem mais tempo. Então, o P1 está dentro do P2. Então, é o P1 que é subconjunto. Que o subconjunto aqui é uma parte. Lembrando que quem tem 2 tem 1. Quem tem 1 só tem 1. Quem tem 2 anos já teve 1. Porque até 2, então já passou por 1. Até 1 não passou por 2. Só passou por 1. Então, é o P1 dentro do P2, o P2 dentro do P3 e assim vai. Do jeito que está o desenho aqui. Do jeito que está o desenho. E aí, P2 subconjunto P1, errado, errado, errado. Beleza? Olha então lá a próxima. São 3 questões. Escolhendo-se aleatoriamente, estou aqui embaixo. Ó. Deixa eu botar grandão aqui para ti. Escolhendo-se aleatoriamente um conjunto, né? Escolhendo-se aleatoriamente um conjunto, um integrante do conjunto P, a probabilidade de ele ter entre 2 e 3 anos de experiência no exercício do cargo é dado por N P2 menos P3 dividido por P3, em que Nx indica o número de elementos do conjunto X e P2 menos P3 é o conjunto formado pelos indivíduos que estão em P2, mas não estão em P3. Tá errado. Olha lá, vamos recapitular. Vou ler com calma aqui contigo. Escolhendo-se aleatoriamente o integrante do conjunto P, a probabilidade de ele ter entre 2 e 3 anos. Entre 2 e 3 anos. O erro é que ele botou P2 menos P3. Só que é o contrário, gente. Presta atenção, olha para mim. É o contrário, é de 3 menos 2. Tem entre 2 e 3 anos, está para lá do 2 e para cá do 3. Então, é essa conta aqui, ó, que está errada. É P3 menos P2. É P3 menos P2. Quem está no até 3 anos menos quem está com até 2. Quando eu tirar o que tem até 2, sobra o que está entre o 2 e o 3. Aqui é a conta certa. Aqui, dividido por P3, ok, aí não é um problema. Em que aí ele diz P2 indica o conjunto formado pelos inimigos que estão em P2, mas não estão em P3. Como P3 é maior, volta na primeira questão que nós resolvemos, P3 é maior. Então não tem como ser P2 menos P3. É P3 menos P2. Depois que você representa, não fica difícil.
É a questão do representar, para você, né, ver como você faz a coisa ali. Do que fez, vai embora. Suave. Uma delícia. Mais, né, mais, professor, né? Mais. Não tem o P2 menos o P3. É o P3 menos o P2. Pega a visão. Pega a visão. Olha a próxima. Vou botar grande aí de novo. O conjunto P é igual à união infinita dos conjuntos P1, P2, P3 e reticências. Ah, querido, tá certo. Eu vou pegando lá até quem tem um, até quem tem até um, quem tem até dois, quem tem até três, eu vou juntando. P são todos, ele diz, todos os policiais federais em efetivo exercício. Então, é a união infinita. Ai, professor, mas ele falou união infinita. Não é infinita, é finita, acaba lá com o tempo de serviço. Tá bom? Mas é a união infinita para o número que eu não estou vendo ali para frente, até o P10, 15, 20, 25, 30, 35. É a união de todos esses conjuntos. Quem tem até um, com até dois, com até três, com até quatro, com até cinco, vou juntando, vou juntando, vou juntando, vou juntando, vou juntando, vou juntando, vou fazendo a união. Talvez você poderia querer reinar por causa dessa união infinita. Professor, união infinita, não é união infinita, é união infinita. Tá, então você sofre e marca que está errado e perde. A questão está certa. Tudo bem, ele poderia não usar mesmo esse termo, união infinita, mas ele usou. Não vamos. Não, por favor, não. Olha a hora, olha o dia. Vai querer reinar, sarinhar essa hora. Não, não é por aí que a banda toca. Vamos fazer a banda tocar pelo jeito certo. Vamos fazer a banda tocar do jeito que a gente gosta, né? Inclusive, volta aqui para mim, que eu comecei nossa aula, e não pedi para você dar aquela curtida, aquele like. Dá o like aí. Ai, dá tempo, dá o like. Dá o like. Deu like? Ok, agora compartilha. Compartilha com alguém. Alguém que está estudando. Ah, mas a pessoa é minha concorrente. Não, não é. Seu concorrente é só você. Deixa eu falar um negócio. Um caos. Um caos. Vamos fazer uma pausa aqui, um caos. A gente foi, né, final de semana passado, lá no Goiás. Polícia Penal do Goiás, da aula. Revisão de véspera, prova da Polícia Penal do Goiás. No cartão, presta atenção no que eu vou te falar. Dois caos. Dois caos. No cartão de entrada para a prova, estava dizendo: o portão fechará às 12h45. A prova iniciará às 13h. No cartão do aluno, né, para a prova, cartão de prova. O portão fechará às 12h45. A prova começará às 13h. Eu estava no local de prova. Ninguém me contou. Eu estava no local de prova. Teve gente chegando às 12h46, meio-dia e 46, e dizendo assim para o cara que estava no portão: o portão já estava fechado. Mas a prova só começa 1 hora. E o cara educadamente da banca respondeu: mas no cartão dizia que fechava às 12h45. Aí foi que a pessoa se atentou para olhar. Ah, é verdade. Vocês, e não leve errado, não entenda errado a crítica, tá? Vocês estão mal acostumados, inclusive a não ler o edital, a ter alguém para dizer o que vocês querem saber, sendo que vocês precisam procurar. Vai para outro caos, mesmo concurso. No edital, no edital está escrito documento de identificação físico. Físico. Físico é o papel, é o pedaço de papel. Não é, vou mostrar meu celular, tem uma carteira digital. Não, físico. E no edital está dizendo físico. A pessoa levou só o digital. Adivinha? A pessoa não fez prova. Não fez prova. E não fez prova. Ponto. Então, assim, não existe o seu concorrente. O seu concorrente é você mesmo. Então, você pode compartilhar essa aula com alguém. Pode, vai. Por último, aquele comentáriozinho maroto, ó. Deixa aquele comentário responsa aí. Aquele que ajuda o professor Lustosa a melhorar. Mais ainda. Mas estamos ficando bons, né? Podemos melhorar sempre mais. Tudo vai depender do feedback que você dá. Críticas construtivas, obviamente. Eu vou criticar de forma mal criada,
para ofender. Tá bom, não ofende. Só você perde tempo. Mas a crítica construtiva é sempre válida porque a gente melhora cada vez mais. E eu agradeço muito a vocês. Beleza? Então, de olho na tela e vamos para a próxima. Saímos de 2021 e vamos para 2018. Questão clássica essa de 2018. Gostosa, presta atenção. Em um aeroporto, 30 passageiros que desembarcaram de determinado voo e que estavam nos países A, B ou C, nos quais ocorre uma epidemia infecciosa, foram selecionados para serem examinados. Constatou-se que exatamente 25 dos passageiros selecionados estavam em A ou em B. Estiveram, né? Estiveram em A e B. Nenhum desses 25 estiveram em C. E 6 desses 25 estiveram em A e B. Com referência à situação hipotética, julgue o item seguinte. A questão está lá. Se 11 passageiros estiveram em B, então mais de 15 estiveram em A. Se 11 estiveram em B, não disse só em B, não disse apenas em B, não disse somente em B. Então vamos organizar isso aqui. Vou deixar você comigo aqui para a gente organizar. Eu tenho o A e o B e eu tenho o C aqui fora. C é 5. O A e o B, aqui dá 25. Aqui dá 6, no meio de A e B. Ele disse. E aí, agora a questão. Se 11 passageiros estiveram em B, 11 estiveram em B, quantos estiveram só em B? Se já tem 6 em A e B, só em B tem 5. Dá 11 para 25, aqui dá 14. É aqui ó, que dá 14. 14 mais 6, 20, mais 5, 25. Aqui não tem 11? Se não já tem 6 em A e B, então fica 5 só para B. E aí 14 só para A. E aí no A, então mais de 15 estiveram em A. No A tem 20, porque é 14 mais 6. E aí ele quer esse valor aqui do A. Se você olhar só para o 14 do só em A, aí você perde a questão. Só em A foram 14, realmente é menos que 15. Mas em A foram 20, porque tem os 14 só de A e os 6 de A, que está em A e B. Deixa eu botar grande ali para você ver. Então, quando você pega essa visão, a questão fica tranquila. E aí ele disse, né, se dos 11 passageiros, se 11 passageiros estiverem em B, então mais de 15 estiverem em A. Tá certo, tá certo. Foram 20. Tá lá. Foram 20. Pegou? Conjunto é organização de informação. Sem muito trabalho. Sem muito problema. Organizou, resolveu. Agora tem que organizar de acordo com o que é dito no problema. Tem que organizar de acordo com o que é dito no problema. Esse talvez seja o grande ponto. Você fazer a organização de acordo com o que foi dito. Tá certo? Presta atenção. Vamos para a próxima? Olha a próxima aí. Considere, vou botar grande para você ver. Considere que, separando-se o grupo de passageiros selecionados que visitou o país A, o grupo que visitou o país B, o grupo que visitou o país C, seja verificado em cada um desses grupos que pelo menos a metade dos seus componentes eram do sexo masculino. Pelo menos a metade. Nesta situação, conclui-se que o grupo de 30 passageiros selecionados tem no máximo 14 mulheres. No máximo 14 mulheres. Vejamos. Padrão do que a banca deu. Eu tenho 6 aqui, eu tenho A e eu tenho B. Aqui eu tenho 25 e aqui no C eu tenho 5. Esse é o padrão que eu tenho. Esse é o padrão que eu tenho. Aí ele diz, considerando quem visitou A, quem visitou B, quem visitou C. Tudo bem. Até aí, tudo bem. Se você quiser, dá uma olhada aqui para mim. Se você quiser, não que você deva, mas se você quiser pegar, se você quiser pegar aquela informação da questão anterior para deixar melhor organizado pelas quantidades as, os valores, você pode. Porque aí lá na questão anterior, deixa eu botar ali, tinha 5 aqui e 14 aqui. Confere? Confere, né, professor? Da questão anterior, olha lá. 14, 6 e 5. Tá vendo lá, né? Aí agora ele falou que pelo menos a metade é homem. Então vamos dividir em pelo menos a metade. 5. Eu vou ter então 3 homens e 2 mulheres. Por 5, 3 homens e 2 mulheres. Não tem 2,5 homem e 2,5 mulher. Então, 6, 3 homens, 3 mulheres. 14, vão dar 7 homens
e 7 mulheres. E aí, quando você olhar, você tem 7 mulheres, com 3 mulheres, 10 mulheres, com 2 mulheres, 2 mulheres, com 2 mulheres, 14 mulheres. E a questão falou no máximo 14 mulheres. E você vai lá e diz que está certo. Só que você já sabe que essa questão está errada. E por que eu digo que você já sabe? Porque se você quer fazer o concurso da Polícia Federal, você deveria conhecer pelo menos essas duas últimas provas da Polícia Federal, a de 2021 e a de 2018. E ao conhecer as duas últimas provas de 2021 e 2018, você saberia que esse gabarito é errado. Se você fizesse a questão com atenção no seu estudo, se você quer ser policial federal, você já deveria conhecer essas provas, saber de cabo a rabo essas questões, você saberia que está errado. Mas ali é uma possibilidade de resolver sim. E nessa possibilidade dá 14. E parece que o máximo é 14. E parece. Só que olha o que eu vou fazer agora para mostrar. Perdoe-me. No meio da tarde assim, né? Com esse soninho. Tá com soninho, professor? Tá com soninho, professor? Tá com soninho, seu puto? Não. Tá cansadinho? Sexta-feira, tá cansadinho? Também não. Toma aqui, ó. Vamos lá. Agora eu vou te mostrar, porque aqui deu 14, né? Ah, tá certo. Mas eu vou te mostrar uma outra perspectiva que passa de 14. E aí, se eu tenho outra perspectiva que passa de 14, então talvez o 14 não esteja certo, por óbvio, e vai estar errado. Olha lá, vou botar grande para ficar melhor para você ver. E vou apagar o que eu fiz. Ou parte. Vou apagar aqui e aqui. O do C eu não vou apagar. O do C não muda, tá? Vou apagar só do A e B. Observe que o A tem 20. Observe. E quando eu separar, eu posso ter 10 homens e 10 mulheres. Posso ter 10 homens e 10 mulheres. Posso. Posso. Posso, professor? Ou não posso? É, professor, o senhor pode. O senhor pode ter 10 homens e 10 mulheres. E aí, o que que acontece? O que que acontece? Bem aqui, podem ser 6 homens. Desses 10 homens que estão em A, das 20 pessoas aqui, ó, que estão em A, 6 homens podem estar aqui no meio. E aí aqui sobram 4 homens e 10 mulheres. Só que aí no B, se você olhar, tem 11 pessoas. 6 mais 5. O que dá 6 homens e 5 mulheres. E os 6 homens já estão aqui no meio. Então aqui são 5 mulheres. E aí quando eu pegar 5 mulheres com 10 mulheres com 2 mulheres, eu estou falando de 17 mulheres. Não, professor, não, 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 não. Olha para mim. Detalhe, aquele 6 ali é certo? Ele está lá, originalmente. O 5 e o 14 é que eu peguei emprestado da questão anterior. Desculpa. Poderia mudar os valores do 5 e do 14? Poderia. Não era necessário deixar. Só que eu aproveitei, já tinha feito na primeira questão ali, eu aproveitei. Nenhum problema. Só que olha essa perspectiva agora de ver. Considerando quem visitou A, considerando quem visitou B e considerando quem visitou C. Estou considerando quem visitou A, foram 20 pessoas. 10 homens e 10 mulheres. Mas nada impede que os 10, dentro dos 10 homens, aqueles 6 que estão visitando A e B já sejam 6 homens. E aí eu completo mais 4 homens ali nos 14 e sobram 10 mulheres. E aí quando eu olho para o B que tem 11 pessoas, 6 mais 5 dá 11, e pelo menos a metade é homem, é 6 homens, 5 mulheres, os 6 homens já estão ali no miolo, entre A e B. E aí sobram 5 mulheres. Aí quando eu pego 10 com 5, dá 15, com mais 2 que tem aqui do C, 17. Então, 17 mulheres. Passou de 14. A questão falou no máximo 14. Nossa senhora! Vocês estão botando uma olhada. Só pode. Não é possível. Já estou com 3 dias assim com esse sono desenfreado. Isso é mal olhado, sabia?
Mal olhado, mal olhado. Isso é mal olhado. Vou mandar rezar. Vamos rezar. Mal olhado. Olha a perspectiva. É só redistribuir. E nessa redistribuição eu cheguei a 17. E aí, no máximo 14. Tá errado. Tá errado. Tá errado. É 17. Pode ir até 17. Essa questão, originalmente, não. Preliminarmente, veio com gabarito correto, no máximo 14. A divisão foi feita igual eu fiz a primeira vez. Inclusive, eu fui um professor à época, junto com o mestre Arruda, que demos o gabarito como certo. Depois, os alunos pediram recurso, por óbvio, professor, está errado, está errado, está errado. E de fato, porque mostrou-se a possibilidade de ter 17, que é o máximo. De fato, aí o máximo é 17. Mostrou-se a possibilidade de ter 17. Entendeu? Dentro da redistribuição. Aí foi feito o recurso, foi se ganho o recurso e essa questão mudou para o gabarito errado. Ela não foi anulada, ela foi trocada o gabarito. Entendeu? Então, perceba as possibilidades. Perceba ali as, as questões para você, né, não fazer errado. Beleza? Olha a próxima lá, ainda desse texto. Agora, nossa segunda questão de probabilidade, né? A primeira foi lá em 2021, mas estava errado, que não era P2 menos P3, era P3 menos P2, dividido por P3, beleza, probabilidade é o que eu quero pelo que eu tenho, mas ali era muito teórica, por assim dizer, não tinha tanta prática. Agora nessa vai ter prática, né, de probabilidade. As outras eram conjuntos mesmo também. Mas vamos lá, presta atenção, vou botar grandão aí. Mesmo texto lá do aeroporto, ele diz: se dois dos passageiros forem selecionados ao acaso, então a probabilidade desses dois passageiros terem estado em dois países é inferior a 1/30. Só tem 6 passageiros que tiveram em dois países. Só tem esses 6 que tiveram em A e B. Só tem eles. Aí ele diz: se dois passageiros dos 30 foram selecionados ao acaso, então a probabilidade desses dois passageiros terem estado em dois países só pode ser desses 6. Então a probabilidade, lembrando que é o que você quer pelo que você tem, então vai ser 1 dos 6 pelos 30, 1 dos 6 pelos 30, não é isso? Vezes 5 sobre 29. Porque se você já escolheu um não está mais disponível, então não tem mais 6, tem 5. E 30 não é mais possível, então é 29. Aí 6 vezes 5 é 30, então a probabilidade é 1 sobre 29. E aí vem a pergunta: 1 sobre 29 é inferior ou superior a 1 sobre 30? 1 sobre 29 é maior ou menor do que 1 sobre 30? Superior ou inferior? 1 sobre 29 é superior, é maior. Quando os numeradores são iguais, o denominador menor forma a maior fração. É só você pensar um terço e um quarto. Um terço e um quarto, quem é menor? Um quarto. Um quarto é 0,25. Um terço é 0,333. É só comparar. Uma metade por um terço. Uma metade é 0,5. Um terço é 0,333. Então, se uma metade é maior do que um terço, e se um terço é maior do que um quarto, e se um quarto é maior do que um quinto, porque um quarto é 0,25, um quinto é 0,20. Então, 1 sobre 29 é maior que 1 sobre 30. Só que a questão falou é inferior. O resultado, 1 sobre 29. Não, é superior. Por isto, a questão está errada. Mas assim, um clássico, querido, tranquilo, relativamente tranquilo, sem muitas parafernálias, é calcular o que eu quero pelo que eu tenho. Eu quero que ele esteja instado em dois países. Tem 6 de 30. Mas eu já escolhi um e eu quero escolher duas pessoas. Então, para o segundo, tem 5 de 29. Calculou, aí depois é só a comparação. Depois de proposição, com todo respeito, depois de proposição, eu acho mais fácil, eu particularmente, eu acho mais fácil a parte de conjuntos e probabilidade, eventualmente. Depois, análise combinatória. Depois. Argumentos têm suas chatices, não vou dizer nem que é fácil nem que é difícil, e psicotécnico é suave. Mas a melhor de todas. Psico é o melhor de todos. Só que psico não é recorrente na Polícia Federal. Recorrente é proposição
e análise combinatória e probabilidade de conjuntos. Proposição e análise combinatória e probabilidade de conjunto. Psico e argumento caem na mesma proporção uma que outra ali. Ultimamente caiu até mais argumento do que psico. Vamos lá se ajustando. Mas proposição, análise combinatória, probabilidade de conjuntos, suave. Aí daquilo que professor Lustosa, opinião pessoal, julgo mais fácil proposições, depois conjuntos, depois probabilidade, depois análise combinatória. Eu não coloco psicotécnico na conta, porque o psicotécnico é o mais fácil de todos, por tudo para tudo. Na verdade, o psicotécnico, inclusive, é precursor da lógica e, inclusive, do aprendizado de modo geral. Quando você faz, e eu já lancei esse desafio aqui para vocês N vezes, quando você faz uma questão psicotécnica por dia antes da matéria que você vai estudar, a sua cabeça ativa vai aprender muito mais e muito melhor. Muito mais e muito melhor. Só que você não acredita. São duas coisas que você não acredita. Quando eu falo para você fazer uma questão psicotécnica antes de estudar a matéria do dia, e quando eu digo para você fazer tabuada. Essas duas coisas você não acredita. E eu vou fazer o quê? Eu uso o que eu falo. Eu faço tabuada. Eu faço uma questão psicotécnica por dia. Minha cabeça está ativa, eu aprendo mais, eu aprendo melhor, eu gravo mais, eu sigo melhor as regras, eu me lembro mais do que eu estudei, consequentemente, eu estou mais bem preparado e em melhores condições para passar. Mas se você não acredita, não sou eu que vou discutir. Assim como a tabuada, se você domina a matemática. Até o medo da matemática você perde quando você domina a tabuada. Até o medo da matemática. Mas você não quer fazer. E tá tudo bem. Vamos para a próxima. Olha lá. Um batalhão é composto por 20 policiais, 12 do sexo masculino, 8 do sexo feminino. A região atendida pelo batalhão é composta por 10 quadras, e em cada dia da semana uma dupla de policiais policia cada uma das quadras. Com referência a essa situação, julgue o item subsequente. Se dos 20 policiais do batalhão, 15 tiverem no mínimo 10 anos de serviço, no mínimo 10, é 10 ou mais. No mínimo é 10 ou mais. E 13 tiverem no máximo 20 anos de serviço. No máximo é 20 ou menos. Então, mais de 6 policiais terão menos de 10 anos de serviço. Joga na linha do tempo. Isso é conjunto, mas de uma perspectiva um pouco diferente. Aí coloca aqui 0 anos, coloca 10 anos, coloca 20 anos. Aqui o tempo em anos. Tá certo? Aí ele disse que 20 policiais tiveram no mínimo, perdão, se dos 20 policiais 15 tiverem no mínimo 10 anos de serviço. No mínimo quer dizer 10 anos ou mais. Então para cá tem 15. Se para cá tem 15, se para cá tem 15, para cá tem 5. Porque ao todo são 20. No mínimo 10, é 10 ou mais. E 13 tiverem no máximo 20, é 20 ou menos. Então deixa eu trocar aqui. E 13 tiverem no máximo 20. Então para cá tem 7. Para cá tem 7. 20 ou mais. 13 tem no máximo 20. Então mais de 6 policiais terão menos de 10 anos. Não, professor. Menos de 10 anos é 5 policiais. Ali, professor, já estava. 15 tiverem no mínimo 10. 15 está lá para frente, 5 está para trás. Total não é 20? Então, mais de 6 terão menos de 10 anos. Não, menos de 10 anos é 5. Aqui, ó. 5 com menos de 10. Professor, e quem está entre 10 e 20 ali? Oxente, é 8. Porque 8 mais 5 dá 13. 8 mais 7 dá 15. 8 mais 15, 13 mais 7, 20. 8 mais 7, 15 mais 5, 20. Tá lá. Tá lá, completinha a resolução. Só que a pergunta foi bem no começo até. Eu continuei fazendo, mas via de regra nem precisava. Continuei fazendo porque eu acho que é interessante você saber a organização completa. Ele poderia perguntar outra coisa em cima disso. É um mix de conjunto com psicotécnico que eu acho sensacional. Porque assim, 15 deles tem no mínimo 10. Você tem que se ligar que no mínimo é 10 ou mais. É no mínimo 10, é 10 ou para frente.
Então, para trás do 10, se tem 15 para lá, tem 5 para cá, já que são 20 policiais ao total. E 13 tem no máximo 20. Então é 20 ou menos. No máximo é 20 ou menos. Então 13 para trás, não é isso? 20 ou menos. E 7, 20 ou mais. Mais de 20, na verdade. E aí tem o 5 e tem o 7 que dá 12. Para 20 dá o 8, que fica ali entre o 10 e o 20. E no final das contas você tem tudo pronto. Tudo, 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 tudo. Só que essa questão está errada, porque ele falou mais de 6. E é 5. 5 é menos de 6. Pegou? Suave? Ai, professor, o volume está baixo. Tá não. O volume está alto. O volume está alto. Às vezes eu que estou falando baixo, né? Vamos para a próxima. Olha lá. Caso as duplas de policiais sejam formadas aleatoriamente, porque ele diz que a região é composta da esquadra e cada dia da semana uma dupla de policiais, né, policia cada uma das quadras. Caso as duplas de policiais sejam formadas aleatoriamente, então a probabilidade de que em determinado dia os policiais que policiarão determinada quadra sejam do mesmo sexo será superior a 0,5. Eu quero 2 policiais do mesmo sexo. A dupla, 2 policiais do mesmo sexo, por probabilidade. Ou seja, vamos botar grandão ali. Pode ser homem e homem ou mulher e mulher. É isso. Assim. Assim, professor? É. Aí eu tenho 12 de 20 vezes 11 de 19. Ou, lembra que o ou soma, quando é ou zero, 8 de 20, 7 de 19. 12 vezes 11, 132, sobre 20 vezes 19, 380, mais 8 vezes 7, 56, sobre 380. Quando eu somar, 56, né, professor? Não é 57, faça-me o favor. Quando eu somar, eu estou falando de 188 sobre 380. Isso não é superior a 0,5. Não é. Não é, não é e não é. Porque 0,5 é a metade. E a metade de 380 é 190. A metade de 380 é 190. Só que 188 é menos da metade, não mais. Então a questão está errada. Você ou calcula 2 homens ou calcula 2 mulheres. Professor, mas eu não fiz assim. Eu fiz por combinação. Calculei as duplas totais, depois calculei as duplas de homens e calculei as duplas de mulheres. Somei e joguei. Tá errado? Tá não. Provavelmente você achou 94 sobre 190. Foi isso, né, professor? Professor, você tem problema mental? Foi isso mesmo que eu achei. 94 sobre 190. Não, eu não tenho problema mental. Eu ouvi você perguntando se eu tinha problema mental. Eu não tenho problema mental. Eu só fiz a conta. Porque é o outro jeito de fazer. Que eu vou inclusive te mostrar agora. Que você já fez, tudo bem. Se você fez desse jeito, eu vou te mostrar. Aqui eu calculei de um jeito. Ele quer a dupla do mesmo sexo. 2 homens ou 2 mulheres. Probabilidade, o que eu quero pelo que eu tenho. 12 homens sobre 20, 11 homens sobre 19, 8 mulheres sobre 20, 7 mulheres sobre 19. Ou soma, homem e homem multiplica, mulher e mulher multiplica, homem e homem ou mulher e mulher soma, deu lá 188 sobre 380. Que não é superior a 0,5, é inferior, porque 0,5 é a metade. E a metade de 380 é 190. Só que 188 é menos que 190, não é mais. Então tá errado. Agora eu vou te mostrar pelas combinações, olha lá. Se liga lá. Combinação de 20 em 2, combinação de 12 em 2, combinação de 8 em 2. 20 em 2 é 20 vezes 19 dividido por 2. 12 vezes 11 dividido por 2. 8 vezes 7 dividido por 2. 2 com 10, 2 com 20, 10, 190. Aqui 6 com 2, 66. Aqui 4 com 2, 28. Quando eu somar 28 com 66 dá 94. Probabilidade 94 sobre 190.
conforme eu tinha te falado. Tá fazendo aqui no cantinho, ó. 94 sobre 190, conforme eu havia te falado. Conforme eu havia te falado. Ou que tu havia me falado, não é isso? Dá para fazer por combinação também. Calcula todas as duplas possíveis, combinação de 20 em 2. Calcula duplas formadas só por homens, combinação de 12 em 2. Calcula duplas formadas só por mulheres, combinação de 8 em 2. Soma, homens ou mulheres, que pode ser, como é do mesmo sexo, pode ser 2 homens ou 2 mulheres. Soma, divide. Já foi. Dominadex. Mas Dominadex, Dominadex, Dominadex. E aí você tem duas formas de fazer e as duas formas estão corretas. Por quê? Vou só te mostrar mais uma vez. Se tu simplificar 188 por 2 dá 94 e 380 por 2 dá 190. Não, 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 não. Não é possível, professor. Eu me bato nisso tudo. Meu Deus, eu me irrito. Jesus amado, como pode, professor? Como pode? Como pode? Como pode? Quando o senhor faz, parece tão fácil. Parece não. É. Não é que parece. É que é. Não é tão fácil. Mas também não é impossível ou muito difícil. Só tem que estar ligado no proceder. Ligado no proceder. Ligado no proceder. O proceder da probabilidade. Vamos para a próxima, que a próxima é boa. Olha a grandona aí. O mesmo batalhão, 20 policiais, pá. Questão. Considerando que, após concurso público, sejam admitidos novos policiais no batalhão, de modo que a quantidade de novos policiais do sexo masculino admitidos seja igual ao triplo da quantidade de novos policiais do sexo feminino, e que, devido a essa admissão, 0,7 passe a ser a probabilidade de se escolher ao acaso um policial do sexo masculino desse batalhão. Então, no batalhão haverá mais de 15 policiais do sexo feminino. Vamos entender. São 20, tem 12, tem 8. 12 masculino, 8 feminino. Entrou X mulheres e entrou 3x de homens. Porque admitidos novos policiais, de modo que a quantidade de novos policiais do sexo masculino admitidos seja igual ao triplo da quantidade de novos policiais do sexo feminino admitidos. Então, se eu admitir X mulheres, eu admiti 3x de homens. E aí eu passei a ter 20 mais 4x. Atenção também. Eu passei a ter 20 mais 4x, porque eu tenho mais 3x de homens e mais x de mulheres. E o número de homens admitidos é o triplo do número de mulheres. Agora ele disse que a probabilidade de um homem pelo total passou a ser de 0,7. Os homens são 12 mais 3x. Do total, 20 mais 4x. Quando você fizer, deixa eu botar aqui minha canetinha azul, meios por extremo, você vai ter 12x mais 3x igual a 0,7 vezes 20, 14x, mais 2,8x. 3x menos 2,8x é igual a... E eu não sei de onde eu tirei 12x e 14x, é só 12 e 14. Eu devo estar com problema. Só 12 e 14, está na rente. Então eu tenho 14 menos 12. E aí eu tenho 0,2x igual a 2. 3 menos 2,8 é 0,2. E 14 menos 12 é 2. X é igual a 2 sobre 0,2. X é igual a 20 sobre 2. Ajustados decimais, x é igual a 10. Então foi admitido mais 10 mulheres, totalizando 18. E foi admitido mais 30 homens. É isso, totalizando. Opa, deixa eu melhorar aqui a escrita. 30 homens foram admitidos mais 30 homens, totalizando 42. 42 mais 18 dá 60. E quando eu faço 42 de 60, eu acho 0,7. Errado não está. É isso? Só que olha a pergunta. Então, no batalhão haverá mais de 15 policiais do sexo feminino. Tá certo. Tem 18, ó.
Tem 18. Então haverá mais de. Correto. 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 Né? Professor, essas questões são lá de 2014, né? Sim, lá de 2014. Bem de boa, bem suave. Essa não, essa dá trabalho. Porque você tem que aumentar o x, aumentar o 3x, pegar ali o 0,7, fazer o bem bolado. Não é das melhores, não. Não é das melhores. Mas não é impossível, tá certo? Não é impossível. Se você prestar atenção com bastante cuidadinho, vai que vai. Uma beleza. Mas uma querida, uma querida. Vamos? Para a próxima? Olha lá, grandona. Interessante essa também. Bem interessante, bem querida. Essa prova de 13 foi uma delícia. Dos 5.000 candidatos inscritos para determinado cargo, 800 foram eliminados pelos procedimentos de investigação social. 4.500 foram desclassificados na primeira etapa. 50 foram reprovados no curso de formação, segunda fase, apesar de não serem eliminados na investigação social. 350 foram nomeados. Todos os classificados na primeira fase e não eliminados na investigação social, até o momento da matrícula no curso de formação, foram convocados para a segunda fase. Todos aprovados no curso de formação e não eliminados na investigação social foram nomeados. Tendo como referência esses dados hipotéticos, julgue o item a seguir. Infere-se das informações apresentadas que 50 candidatos foram reprovados no curso de formação e também eliminados no processo de investigação social. Não. Não. Não, 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 não. Na investigação social como um todo foram 800. Olha lá. 450 desclassificados na primeira etapa. 50 foram reprovados no curso de formação, apesar de não serem eliminados na investigação social. Foi isso que ele disse. 350 foram nomeados. Todos os classificados na primeira fase e não eliminados na investigação social, até o momento da matrícula no curso de formação, foram convocados para a segunda etapa, que é o curso de formação. Todos aprovados no curso de formação e não eliminados na investigação social foram nomeados. Infere-se do texto apresentado que 50 foram reprovados no curso de formação e também eliminados no processo de investigação social. Não. Os 50 foram reprovados no curso de formação, mas não no processo de investigação social. Os do processo de investigação social foram outros. Inclusive, se a gente olhar, dá 100. Porque se eu tenho 4.500 desclassificados na primeira fase, sobrou 500 para a segunda. Só que quando eu somo 50 reprovados no curso de formação com 350 nomeados, dá 400. Então tem 100. Ó, presta atenção. Eu tenho 5.000 e 4.500 foram desclassificados na primeira fase. Rolou 500 para a segunda, via de regra. Só que no curso de formação, 50 reprovados e 350 foram nomeados. 350 mais 50 dá 400. Só que foram, via de regra, deveriam ter ido 500. Se só 400 foram para o curso de formação, e aí 50 foram reprovados e 350 nomeados, então tem 100 aqui nesse gap, tem 100 aqui que foram pela investigação social. Mas aí só pela investigação social também, né? Só pela investigação social. E esse 50 aqui que ele está falando, esse 50 foi só curso de formação. Não tem e também no processo de investigação social. Não tem. Não tem e não tem. É um quê teórico, porque ele tenta te envolver no texto. Mas tu é mais esperto, tu é mais malandro. Tu não vai perder por esse. Já fiz ali a conta. Em 5.000, 4.500. Rolou 500 que deveriam ir para o curso de formação. Só que 50 reprovou no curso de formação e 350 foi nomeado. Mas peraí, 50 mais 350 dá só 400. Era para ter 500. Cadê esses 100? Esses 100 foi que caíram na investigação social. Foram 800 que caíram na investigação social. Mas que entre os que passaram da primeira fase deveriam ter ido para a segunda, mas na segunda só tem 400, porque 50 reprovou e 350 foi nomeado. Então 100, esse gapzinho de 100 foi que caiu só na investigação social. Mas não é esses 50. E ali ele diz 50 no curso de formação e na investigação. Tá errado. Foi no curso de formação, mas não foi na investigação. E o número que é só da investigação é 100 também. Então, bagunça para lá, bagunça para cá. Isso é teoria de conjuntos, professor? É, isso é teoria de conjuntos.
numa perspectiva um pouco diferente. Pode ver que eu não fiz balãozinho, eu só fui organizando dados. Mas ainda assim, dentro dessa perspectiva, a questão está errada. Meu Deus, professor. Não, professor, não é possível. Não é possível, não é possível, não é possível. O senhor não gosta de mim, não. E eu? O que que eu tenho? Isso é uma questão da prova, não sou eu. Olha lá, vamos para a próxima. Está acabando o nosso tempo. Dos mesmos 5 mil, aqui é a questão. Se um candidato é inscrito para o referido cargo for selecionado acaso, então a probabilidade dele ter sido eliminado no processo de investigação social será inferior a 20%. 800 foram eliminados no processo de investigação social, de 5 mil. Então a probabilidade é 800 de 5 mil. Lembrando que probabilidade é o que eu quero, dividido pelo que eu tenho. Dos candidatos inscritos, 5 mil, a probabilidade dele ter sido eliminado no processo de investigação social são 800, corta 0 com 0, 0 com 0, sobrou 8 de 50, eu não vou dividir, eu sou mais malandro, eu vou multiplicar por 2 e multiplicar por 2, e eu vou achar 16 por 100, que é 16%. E 16% inferior a 20%, tá certo. Não, professor, não, 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 não. Não, 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 não. Sim, 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 sim. Professor, a questão cobrou só isso? Do tipo, só fazer 800 sobre 5 mil? O senhor tá de sacanagem com a minha cara, professor. Por que que eu não estudei há 10 anos? Essas provas eram mais fáceis. Não eram. Essas provas não eram mais fáceis. Doce ilusão você achar que era mais fácil. Os tempos hoje são outros, mais modernos, mas isso não quer dizer que hoje é mais difícil e lá era mais fácil. Não, não quer dizer. Pode ter certeza. Não quer dizer que era mais difícil ou era mais fácil. Pode ficar tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Pare com essa punhetaria. Pare, pare, pare. Nem me irrite com isso. Nem me irrite. Ah, era mais fácil, era mais fácil. Não era. Nunca é mais fácil. Você é que está ou não mais bem preparado. Se hoje você olha para isso e diz, ah, era mais fácil, então talvez porque hoje você esteja mais preparado. Tá certo? E vou te dizer uma coisa, na moral. Era mais concorrido em 13. O povo era mais esperto. Agora, sua concorrência é só com você. Lá em 13, você concorria com outras pessoas. Tinha muito mais gente preparada. Tinha muito mais gente sabedora do que queria, correndo atrás, estudando. A internet não era como é hoje. Hoje você não está aqui, ó, na internet. Tu sei lá onde tu tá. Tu nem sabe onde eu, na verdade, sabe onde eu tô. Eu tô em Cascavel, né? Tô aqui na minha casa, no meu estúdio, dando aula para ti. Mas ali em 13 o povo era mais sagaz. Tô dizendo que tu não é sagaz, não, tá? Não fica magoado, não. Mas ali em 13 o povo era mais sagaz. Hoje tá fácil. Não por matéria, mas pela questão da quantidade de pessoas despreparadas. Despreparadas. E eu espero que você não seja esse despreparado, pelo amor de Deus. Vamos para a próxima? Menos de 130 candidatos foram classificados na primeira etapa e eliminados na investigação social. É aquela conta que eu fiz. Olha aqui a conta. Aqui, ó. Eu não preciso fazer ela de novo. Não, não preciso. Não preciso fazer ela de novo. Não preciso, não preciso, não preciso. Ela está aqui. Lembra que nós pegamos lá? Vou até voltar lá e vou fazer lá. Eu tenho 5 mil, 4.500 eliminados na primeira fase, rola 500 para frente. Só que aí no curso de formação, 50 eliminados, 350 nomeados, dá 400. Esse gap entre esse 500 e esse 400 é os 100 que foram eliminados na investigação social. Ou só na investigação social. 800 caíram na investigação social. Entre primeira fase e segunda fase, 800 caíram. Mas entre os que deveriam ir para a segunda, mas não foram para a segunda, porque na segunda só terminou 400, 50 reprovados, 350 nomeados, e eram para ter ido 500, tem os 100 ali no gap, que é só da investigação social. E aí ele diz que menos de 130 foram classificados na primeira fase e eliminados na investigação social. São esses 100 aqui.
São esses 100 aqui. A questão tá certa. Não. Ai, professor, meu Deus do céu, olha para mim. Por que você faz isso, professor? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Fala para mim, professor, fala para mim. Eu não faço nada, só resolvo. As questões já estão aí. Tá bom? Tem mais? Tem. Ah, vamos fazer essas aqui rapidinho. Bem rapidinho. Tem uma página da Polícia Federal, essa é de 2012. A internet possível denunciar contra direitos humanos. Tá, vai para frente. Começa aqui, ó. Com referência à situação hipotética, considerando após análise de 100 denúncias, tenha constatado que 30 delas se enquadravam como tráfico de pessoas e como pornografia infantil. Outras 30 não se enquadravam em nenhuma desses dois crimes, e que em relação a 60 dessas denúncias havia apenas a certeza de que se tratava de pornografia infantil. Julgue os vídeos subsequentes acerca dessas 100 denúncias. Então vamos lá. 100 denúncias, só que tem 30 de nada. De nada não, de outras coisas. E aí eu tenho 100 ao todo. Então aqui vai ficar 70. Aí eu tenho pornografia infantil e tráfico de pessoas. Não é isso? Aí ele disse que 30 se enquadravam nas duas, 30 nas duas. E que 60 se enquadravam como pornografia infantil. 60. Então, se eu organizar bem direitinho, se aqui já tem 30 com pornografia infantil e tráfico de pessoas, e eu tenho 60 com pornografia infantil, então aqui tem 30. Tá vendo? Que é só de pornografia infantil. Como tem que ter 70 nesse todo, e aqui já tem 60, aqui tem 10, como só tráfico de pessoas. E aí, para tráfico de pessoas, tem 40. Tá lá. E esses 30 aqui são outras. São 30 que não são nem tráfico de pessoas, nem pornografia infantil. Ó. 30 não se enquadravam, são outras. Totalizando os 100. Beleza? Dito isto, quando você olhar, 10 denúncias foram classificadas apenas como crime de tráfico de pessoas. Tá certo. 10 denúncias, olha elas aqui. 10 denúncias apenas como crime de tráfico de pessoas. Tá na mão. Tá lá, ó. Bonitinho. Vamos para outra? A última. Os crimes de tráfico de pessoas foram mais denunciados do que os crimes de pornografia infantil. Lógico que não. Tráfico de pessoas, 40. Pornografia infantil, 60. Ele disse que os crimes de tráfico de pessoas foram mais denunciados. Não, foram menos. Tá aqui, eu vou voltar. Tráfico de pessoas, 40, quando eu junto 30 com 10. Pornografia infantil, 60. 30 com 30. Pornografia infantil foi mais do que tráfico de pessoas. Mas ele diz tráfico de pessoas mais que pornografia infantil. Essas de 12, então, mamãe. Uma seda. Uma querida. Uma delícia. Sem bateção de cabeça. Tráfico de pessoas, pornografia infantil, 30 para fora, 30 no meio, 60 num, 30 só num, sobra 10 só para o outro, 40 no outro. Organizou, resolveu. E aí, ó, só passar aqui para você ver que acabou. Ó. E aí, nós resolvemos aqui, se eu não estiver errado, 14 questões entre probabilidades e conjuntos, conjuntos e probabilidades. As listas das aulas anteriores são até um pouquinho maiores, eu acho que tem um pouco mais de questões, acho que tem 15 ou 16 de análise combinatória, 18 a 19 de proposição, acho que tem até mais, entendeu? Sei que as aulas estão aí. Nós estamos na parte 4, eu chamo assim, porque eu estou dividindo de acordo com o que eu estou tendo as aulas, o pré-edital PF. Não é isso? Eu fiz a parte 1, como eu falei, onde eu li, fiz uma leitura das provas, mostrando o que caiu, como caiu, né, em quantidade e assuntos, e vim na parte 2, 3 e 4 agora, eu estou na parte 4 fazendo as questões. Parte 1, proposições, o assunto que mais caiu, mais é cobrado. Parte 3, as análises combinatórias, e agora parte 4, conjuntos e probabilidade. Na parte 5 já me comprometi a vir com argumentos e psicotécnicos, tá certo? E aí a partir da parte 6 eu volto para as proposições e sigo nessa ordem, proposições, análise, probabilidade, conjunto, argumento, psicotécnico, mas aí com as questões atualizadas da banca já do ano corrente 2024. Beleza? Por hoje então, sexta-feira queridosa, vou ficando por aqui, me despeço de vocês dizendo só uma coisa, eu vou dizer só uma coisa. Vai estudar. Tamo junto e vamos que vamos. Valeu!